Aula gravada da semana de 23 a 27 de novembro. Mate 2. O objetivo dessa nossa aula é identificar os pares de ângulos alternos e internos. É uma retomada, tá, pessoal? Estamos retomando alguns conteúdos. Então, continuando. O objetivo é identificar os pares de ângulos alternos e internos, identificar os pares de ângulos alternos e externos, aplicar as propriedades dos ângulos alternos na resolução de problemas, identificar os pares de ângulos colaterais internos, identificar os pares de ângulos colaterais externos e aplicar as propriedades dos ângulos colaterais na resolução de problemas. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a imagem, né, para ficar um pouco melhor, para a gente poder visualizar os quadros aí. Então, retomando esses conteúdos, né? É importante relembrar esses conceitos de ângulos internos, ângulos correspondentes, ângulos colaterais. Vou retomar com vocês. Então, vamos lá. Então, ângulos alternos, né? Lembrando que ângulos alternos são ângulos que não são adjacentes, situados na mesma região externa ou interna. Lembrando que a região interna é a região que fica entre as duas paralelas, né? Aqui, por exemplo, ó, é região interna. Lembra disso, né? Aqui é a região interna. Aqui é a região externa e aqui também é a região externa. Então, o que são ângulos alternos? São ângulos que estão na mesma região, ou na região interna ou na região externa. Estão localizados em lados opostos em relação à transversal. Os ângulos alternos podem ser externos, no caso, esses dois ângulos são alternos externos, esses dois também são alternos externos, ou eles são alternos internos, estão alternados na região interna das paralelas. Ângulos correspondentes são pares de ângulos que não são adjacentes, estão situados em regiões distintas, ou seja, um na parte interna e outro na parte externa, né? Esses dois ângulos são correspondentes, ó, um na parte interna, outro na parte externa. Estão na mesma posição, só que em cruzamentos diferentes, né? Em interseções diferentes. Esse está nessa interseção e esse está nessa. Olha aqui esses dois aqui, ó. Esses dois são correspondentes, a mesma coisa aqui, correspondentes. Vejam, todos eles estão em regiões distintas e localizados do mesmo lado em relação à transversal. Detalhe? Detalhe não, né? Importante, não é um detalhe. Os ângulos correspondentes são sempre congruentes, tá? Os ângulos alternos também são sempre congruentes. Ângulos colaterais. Observe que são ângulos, né? São pares de ângulos não adjacentes, eles não estão um do lado do outro, estão situados na mesma região, ou na região interna, ou ambos na região externa. Colaterais podem ser. E aí, colaterais quer dizer do mesmo lado em relação a quê? Em relação à transversal. Está aqui a transversal, eles estão do lado esquerdo da transversal, ó. Ambos na região externa. E eles são suplementares, tá vendo? Ó, são suplementares. Olha esses dois ângulos aqui, ó, estão do lado direito agora, em relação à transversal, ambos na região externa. Os colaterais podem ser colaterais externos ou colaterais internos, como vocês observam aqui, ó. Os colaterais internos, né, estão do mesmo lado e ambos na região interna, ó. Toda vez que falar de colaterais, lembra que eles são suplementares, a soma é igual a 180 graus. E aqui eu trouxe um resuminho para você, sugiro que você dê uma paradinha aí, dê uma pausa aí no vídeo, leia com atenção, né,
para poder lembrar desses conceitos aqui, ó. Características dos ângulos alternos são sempre congruentes. Características dos ângulos colaterais, eles sempre são suplementares. E as características dos correspondentes, também congruentes. Vamos aos exercícios, né? Observe, determine a medida de Z, sabendo que R é paralela a S. Então, está aqui a medida de Z, o ângulo aqui. Esse ângulo mede 3Z menos 8, e esse ângulo aqui mede 2Z menos 1. Observe que esse ângulo aqui é correspondente a esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui mede 3Z menos 8. Então, 3Z menos 1 mais, 3Z menos 8 mais 6Z menos 1 são suplementares, ou seja, a soma deles é 180 graus. Está aqui, ó. 3Z menos 8 mais 6Z menos 1 é igual a 180. Resolvendo essa equação aqui, ó, passando menos 8 e menos 1 para o outro lado da igualdade, teremos 3Z mais 6Z igual a 180 mais 8 mais 1. 3Z mais 6Z, 9Z. 180 mais 8 mais 1, 189. 9Z é igual a 189. 189 dividido por 9 dá 21. Então, Z é igual a 21. Tá? Continuando aqui. Determine a medida do ângulo X, sabendo que R é paralela a S. Então, veja, quando temos esse tipo de situação, sugestão que eu dou a vocês é o seguinte, que vocês façam uso de uma reta auxiliar, passando aqui, ó, uma reta auxiliar T, paralela a R, que automaticamente vai ser paralela a S. Esse ângulo aqui é o ângulo X. Né? Olha, o ângulo 80 e o ângulo, vou colocar aqui ângulo A, tá? Ângulo A e ângulo B aqui. Observe o seguinte, que o 80 e o A são colaterais internos. Lembra que eu falei? Colaterais internos, a soma é 180. Então, A mais 180... Perdão. A mais 80 é igual a 180 graus. Logo, A é igual a 100. Correto? Então, esse ângulo aqui é igual a 100 graus. E B é alterno interno a Z. A B é alterno interno a 20. Então, B é igual a 20 graus. Ok? Então, aqui no próximo slide, eu trouxe tudo detalhadinho, bem bonitinho para você que você possa, né? Ó, primeira coisa, traçaremos uma reta auxiliar T paralela a R, que consequentemente é paralela a S. É paralela a S, ok? Na interseção das transversais da reta T, teremos dois ângulos A e B. Né? Aqui o A e o B, não sei se eu coloquei no mesmo slide, não, eu inverti, mas não faz diferença. B, observe. B é colateral interno de 80. Né? Então, ó, o ângulo A e o ângulo de 20 são alternos internos. Aqui, alternos internos. Eu falei primeiro aqui desses dois. Então, A igual a 20. Né? E B é colateral interno ao ângulo de 80 graus. Então, 80 mais B é igual a 180 graus. Logo, passando esse 80 para cá, subtraindo B igual a 100 graus. Uma outra situação, determine a medida do ângulo X, sabendo que R é paralela a S. A mesma coisa, a mesma situação. Vou traçar uma reta auxiliar aqui, passando aqui nessa interseção. Opa, aqui. E essa reta T é paralela, não está muito paralela, né? Mas é só um esboço. Essa reta T é paralela a R, consequentemente paralela a S.
Esse ângulo aqui, ele é alterno interno de 85 graus, portanto, esse ângulo aqui mede 85 graus. E esse ângulo aqui é colateral interno ao ângulo de 140. Vou chamar esse ângulo aqui de A, não sei se lá no próximo slide eu também chamei de A, mas não faz diferença. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó. Primeira coisa, traçamos uma reta auxiliar T, passando na interseção aqui, no vértice, onde está o ângulo X, e a gente sabe que A é alterno interno ao ângulo de 85 graus, portanto, A é igual a 85 graus, e o ângulo B é colateral interno ao ângulo de 140, ou seja, B mais 140. Ângulos colaterais são ângulos suplementares, 180 graus. Então, B é igual a 180 menos 140. B é igual a 40 graus. E no próximo slide, eu coloco tudo aqui arrumadinho para você, né? Tudo organizadinho, ó. Determine a medida do ângulo X. Errei de novo aqui, copiei né? Não é paralela a R, é paralela a S, tá? Ó, traçaremos uma reta auxiliar T, a reta R, que consequentemente é paralela à reta, isso é um S, paralela à reta S, né? E na interseção das transversais, a reta T, teremos dois ângulos A e B, cuja soma é igual a X. Então, aqui vai ser a medida de A, e aqui a medida de B, né? Tá aqui. E o ângulo B e o ângulo de 85 são alternos internos, portanto, B igual a 85 graus. Alterno interno, ó. O ângulo A, os ângulos A e 40 são colaterais internos, portanto, A mais 140 é igual a 180. Logo, A igual a 40 graus. Certo? Como x é igual a A mais B, x é igual a 40 e B igual a 85, logo x igual a 125 graus. Nos outros exercícios, no outro exercício, eu expliquei bonitinho, né? Aqui, deixa eu me lembrar, aqui se eu coloquei certinho aqui para você, porque eu pedi a medida do ângulo x. Descobrimos que A é igual a 20 aqui nesse exercício e que B é igual a A igual a 20 e que B é igual a 100. X é A mais B, tá, gente? X é esse ângulo todo aqui, ó, é A mais B. Então, x é igual a 100 mais 20, que é 120. Tudo bem? Fiquem em paz. Tenham uma boa semana. Obrigado.